Professor, posso te fazer uma pergunta? Então, o meu EAD não está funcionando ainda, porque minha matrícula foi aberta por agora, por esses dias. Tem algum problema ou não? Não, porque Em o EAD... relação à atividade. Ó, eu vou tirar essa dúvida do EAD. O EAD, gente, vocês têm que fazer até eu falar para vocês. Gente, amanhã, amanhã é o último dia. Quem já fez o EAD? Eu vou avisar para vocês, faltando 3 dias para fechar o EAD. Então, vocês têm todo esse tempo aí para fazer o EAD, tá bom? Então, a escola me mandou falando que é até 5 dias para abrir, para mim conseguir, para mim entrar no EAD. E as atividades que você passa é pelo EAD ou você manda o link? Não, pelo Google Forms. O meu EAD tá com problema. Tem uma atividade que eu fiz, que é da insulina e antibióticos, aí eu já fiz certinho. Aí quando eu fui pro próximo, que eu esqueci o nome, entra no PDF da insulina de novo, sabendo que eu já fiz. Exatamente, aconteceu comigo também. A gente nem chegou na insulina ainda, minha gente. Então, mas lá já tem atividade de insulina, já concluí. Aí Já tem tem, uma já. outra atividade Verdade. que a gente entra para ler os slides e aí Tava aparece abrindo. a É insulina difícil novamente. também a responder a do medicamento. E o meu também não abriu, não. Vocês estão muito ansiosos. É claro. A minha do medicamento abriu. Quando for para fazer, você vai avisar, então? Eu fiquei até 5 da manhã fazendo o EAD. Eu vi, Dani, que você postou nos status, tadinha. Não adianta colocar o nome agora, só depois que eu colocar, que a partir de agora pode pôr a presença. Já estou vendo um monte de gente colocando o nome. Professor, Oi? quando for para fazer, então, a atividade no EAD, você vai avisar? Não, vocês podem ir fazendo. Assim que estiver aberto, pode começar a fazer. Tá? Amiga, ele vai avisar ele vai avisar 3 dias antes, quando for para ter terminado o EAD, entendeu? Que aí encerra. Mas você já pode ir fazendo. O meu não tá liberado ainda. Mó merda. Não, quando liberar, você faz. Tá bom. Tá, gente? Professor, ontem não teve lição? Não. Quando a gente não tem aula presencial, não tem lição. Agora, a atividade que eu vou passar hoje, que nós chamamos atividade de terminologia, eu vou deixar ela até quarta-feira para vocês fazerem. Professor, eu sou aquela menina certinha que preciso fazer tudo hoje. Vocês têm de hoje até quarta-feira. Hoje tá mudo. Foi ele que colocou no mudo, gente. Acho que ele está resolvendo alguma coisa. Pronto, eu pedi para tirar o cachorro porque eu não gosto de barulho em sala de aula. Desculpa. Então, é assim, não se preocupem. Professor, eu tenho que... Quando eu falo atividade hoje, ela tem que ser entregue hoje. Como eu estou falando que até quarta-feira vocês podem, por quê? É uma atividade de terminologia. Oh, meu Deus do céu, já estão botando os nomes. Eu vou dar uma fechadinha no grupo rapidinho, tá? Porque o pessoal já está pondo o nome. E não adianta, não adianta pôr o nome agora, porque eu não vou ver agora. Olha lá. Aí um coloca, todo mundo coloca. Olha lá. Espera aí, só um minutinho que eu fecho o grupo, aí depois eu abro, tá bom? Espera aí que eu não sei fechar o grupo. Porque senão não dá pra gente, não dá?
Alguém consegue enviar mensagem aí ou não? Ou eu fechei o grupo? É, o senhor fechou o grupo. Fechou. Obrigado, porque senão vai todo mundo... Não. Não acredito que você fez isso. Fiz, porque senão já coloca o nome antes. Olha, é muito gente fina, gente. Porque a Natália fica mandando mensagem lá, né? Aí, Não, eu tinha entendido ele falar pra colocar o nome. Aí eu fui e coloquei. Gente, professor. aí, gente... Também tinha entendido isso, pô. Daniela. Então, gente, então essa atividade vai ficar até quarta-feira aberta. Quarta-feira eu fecho a atividade. Por quê? É uma atividade de terminologia. O que é uma atividade de terminologia? Então, tem um furinho aqui na fossa cubital, que não está como fossa cubital, entre o braço e o antebraço. Nós chamamos isso de fossa cubital. Tá? Então, tudo aquilo que eu mandei para vocês hoje lá, com 407 palavras, 4.707 palavras, são terminologias que nós vamos usar no nosso dia a dia, no nosso dialeto da enfermagem. Então, cialorreia, saliva excessiva, alopécia, perda de cabelo, anúria, ausência de urina, disúria, dor a urinar, ou dificuldade para urinar, e aí sucessivamente. A pessoa, quando tem algum problema na fala, dislalia, tem problema para escrever, também tem. Naquilo, tudo que eu mandei para vocês, eu fiz o estudo de caso hoje sentado lendo aquilo para poder passar para vocês. Só que eu vou mandar para vocês também ele em PDF para vocês passarem para o caderno e quando vocês começarem a ler, aí vocês escrevam na forma de terminologia e quando vocês for digitar já está certinho, tá? Eu vou até mandar no grupo para não ter nenhum tipo de problema. Aí vocês acabam fazendo aí, porque eu sei que tem gente que gosta de fazer no caderno, para ver se está certinho, bonitinho. Não adianta ficar mandando foto para mim para ver se está certo, não. Já digita lá, porque depois eu sei que tem lá, professor, eu não entendi isso aqui. Não adianta perguntar, eu quero ver como vocês vão estar lá, como vocês vão se sair. Porque se tudo eu for ver antes, não tem para que vocês mandarem para mim, tá bom? Então eu vou ver pular um de cada um. E aí já deu 46 pessoas, eu vou começar a minha aula. Lembrando que está gravando. O que você está comendo de tão gostoso? Eu estou te vendo, é? Quer perguntar isso? Quem está comendo? Vitória. Deixa a menina comer, meu Deus. Pior que eu estava comendo também bolacha aqui. Ó, gente, agora eu vou pedir para vocês fecharem os microfones que eu vou começar a aula, tá bom? Lembrando que agora eu não consigo ver chat. Liguem o Lawane, isso. Tá? E quando precisar perguntar, falem. E se alguém tiver um chat perguntando, vocês me avisem. Bora lá. Hoje a gente vai falar das patologias. O que é patologia? É a doença em si. Ontem nós falamos do sistema... Ontem não, segunda-feira nós falamos do sistema cardiovascular. E aí hoje nós vamos falar de uma doença que interfere aí muito na vida das pessoas, né? A gente chamamos de hipertensão arterial, uma doença silenciosa, tá? E aí hoje nós vamos falar sobre hipertensão arterial, acidente vascular encefálico, aneurisma e eventos trombolíticos, tá?
trombólico ou trombolítico. Tanto faz os nomes aí, não tem problema algum. Então, bora lá. Para a gente conhecer um pouquinho, o que é RAS? É hipertensão arterial sistêmica. Quando eu falo de hipertensão arterial, é a pressão da pessoa. Quando a gente fala sistêmica, é tudo aquilo que vem de veia, artérias, vênulas, e aí sucessivamente. Então, aí, também para vocês entenderem. Então, hipertensão arterial sistêmica, que vem da rede sistêmica, da rede de veia, vênulas e artérias. É uma doença crônica. Professor, o que é crônica? Quando eu falo de crônica, é aquilo que perpetua para o resto da vida. E quando a gente fala aguda é aquela que quando eu estou com dor de cabeça agora, ela está sendo aguda. Quando eu tenho enxaqueca, aí ela é crônica, porque ela vem e passa, posso ter dor de cabeça todos os dias ou não, tá? Então, só para vocês entenderem. Então, bora lá. Aguda, acomete agora. Então, eu tô com uma dor agora, crônica, aguda. Eu tenho uma dor de cabeça que todo dia ela dói. Aí é crônica, ok? Então, aguda, acomete agora, e crônica, que é perpetuante, né? Aí até pro resto da vida. E é prevalente e tem forte relação com recorrência de doença cardiovascular. Professor, tem uma forte relação com a ocorrência de doenças cardiovasculares. Sim, por causa do problema. Não é no coração a pressão? Não, é nas paredes das artérias, tá? E é uma das principais causas da morte no Brasil e no mundo. No país, morrem cerca de 350 mil pessoas em consequência de doenças cardiovasculares. A maioria tem como uma de causas a RAS, a hipertensão arterial sistêmica, tá? A RAS, que é responsável por 80% dos casos do acidente vascular cerebral. Olha só, uma doença pode levar a outra. Tem que ficar isso bem claro na cabeça de vocês. A pressão arterial, ela pode levar ao acidente vascular cerebral, o AVC. E também se mostra um agravante em quadros de infarto, aneurisma arterial e até insuficiência renal. Insuficiência renal. Só um minutinho. Deixa eu ver. A estimativa é que cerca de 25% da população brasileira adulta seja hipertensa. Olha lá, 25% da população brasileira adulta seja hipertensa, segundo os dados de 2019, do Sistema de Vigilância dos Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, Vigitel, do Ministério da Saúde. É aquelas ligações que ficam para a gente saber aí se a pessoa tem a doença ou não. Nesse primeiro slide fica a dúvida. Então, vamos lá. Só vou dar uma breve aí ajuda para vocês. Pensando nisso, professor, falaram que eu tenho, que eu tô com a pressão alta. Perfeito? Tenho a pressão alta. Eu posso ter alguma doença no futuro por causa dessa pressão alta? Posso. Posso ter AVC, posso ter aneurisma, posso ter infarto e posso ter algum tipo de insuficiência cardíaca. Perfeito? Então, tudo isso pode acontecer. Perfeito? Então, só para a gente saber. Então, a gente vai ver aí lá na frente, né? Depois, no próximo slide, é porque alguém pediu para entrar e eu acabo tendo que sair de apresentar. E aí, alguém levantou a mão, pode perguntar. Ninguém levantou a mão? Eu levantei, professor, fui eu.
Pode falar. Eu tenho uma dúvida. Eu não tenho pressão alta. Eu nunca tive nenhum quadro de pressão alta. Só que tem mais ou menos 26 dias, 27 dias, eu sofro de enxaqueca. E eu tive uma dor muito forte e eu paralisei o meu lado esquerdo. E quando eu cheguei no hospital, a minha pressão já estava 19, só que eu nunca tive pressão alta. Aí o médico falou que não tinha dado AVC, ele falou que tinha dado, era alguma coisa relacionada à trombose. Tá, nós vamos entrar no caso da trombose. Deixa eu te falar uma coisa. A doença, você viu no comecinho do slide? É uma doença silenciosa. Ela não dá sinais e sintomas. Tem gente que nem sabe, tá? Tem gente que fica com ela por muitos anos e aí, por acaso, vai no médico um dia e o médico fala, você tem pressão alta? Não, não tenho, nunca tive. Mas ela já tem... Aí ele pede para você aderir manhã, tarde e noite. Nessa manhã, tarde e noite, ele descobre que você é hipertensa. Entendi. Não, tudo bem, obrigada. Imagina. Aí, vamos lá. O que é pressão arterial? O que vem a ser pressão arterial? É a pressão que o sangue exerce sobre as paredes das artérias. Pense em uma mangueira de jardim vazia e murcha. Quando você abre, né, ela acaba aí enchendo essa mangueira, né? Então, ela vai ficar deixando a cheia e distendida, tá? Gente, espera só um pouquinho que eu vou fechar a porta, porque tem um rapaz fazendo alguma coisa aqui na rua e tá vindo um barulho horrível. Pronto, fui lá e fechar a porta, porque esse barulho que tá vindo, aquele homem quebrando, sei lá o que ele tá fazendo, me incomoda. Bem, tem dois tipos de salmão, um da vez. Aí, o que é pressão arterial? A pressão arterial é que o sangue exerce nas paredes das artérias. Parede, ó. Isso aqui é parede por dentro, ó. Parede das artérias, tá? Pense numa mangueira vazia, murcha, ao abrir a torneira, a água fará a pressão de dentro da mangueira, deixando-a cheia e distendida. Então, ela vai ficar distendida, porque ela pode ficar murchinha, se vocês pegar aquela mangueira mole. Como a mangueira tem uma saída de pressão que nunca ficará alta, por quê? Porque a água vai ficar saindo constantemente. Agora, você imagine se você fechar a ponta dela, da mangueira, impedindo a água, a pressão vai ficar tão intensa que pode arrebentar a mangueira. Então, é uma comparação meio ridícula, né, que ele fala aqui, mas é mais fácil para poder ensinar para vocês. Tá? Então, aí ele fala, substitui a mangueira pelas nossas artérias e a água pelo nosso sangue. Nosso organismo não tem saída de sangue. Por quê? Lembra que é um circuito fechado? Lembra que eu falei para vocês que ele é um circuito fechado? Esse circuito fechado, ele acaba... Gente, o pessoal entrando depois é horrível. É um circuito fechado, aonde eu acabo aí tendo... Ele não tem o escapamento de sangue. Lembra que a gente falou que ele vai e retorna, vai e retorna, vai e retorna, vai e retorna, tá? Isso também acontecerá por diminuir a luz da artéria. Então, aqui, ó, pensa aqui, um vaso saudável, olha como ele é bem aberto.
né? Ele é bem amplo, olha aí, ó, a parede sadia. Então, esse sangue ele flui automaticamente. E aqui, ó, olha como ele é bem aberto. Olha esse aqui, ó, como os vasos estão fechados. Só tem um pedacinho para esse sangue sair. É o vaso sanguíneo hipertenso. Então, o diâmetro dele vai diminuindo. Quando esse diâmetro vai diminuindo, aí nós temos um problema com a pressão arterial. Ok? Pode perguntar. Alguém levantou a mão, pode perguntar. Ninguém. Aí aqui, gente, eu vou mostrar para vocês o que é importante. Gente, hoje em dia, em 2019, a American Heart Association de cardiologia, porque é mundial, quando a gente fala da American Heart Association, elas se reuniram e aí mudou os valores da pressão arterial. Quando a gente fala de tudo isso, a Sociedade de Cardiologia, ela fala, atualmente, o valor normal da pressão arterial é menor que 120 por 80 milímetros de mercúrio. Então, ó, 120 por 80 milímetros de mercúrio. Lembrando que isso aqui, ó, o M minúsculo, o M minúsculo, o H maiúsculo e o G minúsculo. Então, é 120 por 80 milímetros de mercúrio. Quando eu falo disso aqui, é uma pressão normal, que eu tenho que saber, que ela vai de 120 a 139. E de 120 a 139. E aqui, de 80 a 89. Passando disso, nós já vamos ver e vamos entender que, então, eu preciso entender que essa pressão é normal. 120 por 80 milímetros de mercúrio. Aqui, gente, vocês não vão falar isso para o paciente de vocês. Sua pressão está 120 por 80. Ele vai pensar que ele está morrendo. Para nós, enfermeiro, para médico, você vai falar isso aqui. Doutor, a pressão está 120 por 80 milímetros de mercúrio. E para o paciente, você falar, está 12 por 8. Tá? Por isso que a gente usa 12 por 8 milímetros de mercúrio. Mas não preciso falar para ele milímetros de mercúrio. Ele fala, que mercúrio é esse, minha senhora? Então você só fala, está 12 por 8. Tá boa a sua pressão. Agora, valores de 130 milímetros de mercúrio de pressão sistólica, que a gente vai falar que é a alta, né? A pressão que a gente fala que é o primeiro tum, né? Quando a gente vai escutar lá no esfígado manômetro. Tum, tum, tum. O primeiro tum. Então, ele vai ter aí, quando a gente escuta, faz a ausculta, que vai dar o valor. Pressão sistólica, se chama esse. Primeira batida que a gente vai escutar é sistólica. E 80 milímetros de mercúrio de pressão diastólica, é a mínima. Então, quando a gente chama máxima e mínima, máxima e mínima, máxima chamamos de sistólica e mínima chamamos de diastólica. São classificados como pressão arterial. Perfeito? A classificação para pré-hipertensão, nossa, eu estou pré-hipertenso, né? Eu estou pré-hipertenso. Muda com a nova diretriz. São definidas por uma pressão sistólica entre 130 e 139 milímetros de mercúrio e a diastólica por 85 e 89 milímetros de mercúrio. Medida no consultório. Lá no consultório que eu vou medir. Aí, eu já sou pré-diabético com esse aqui. E a pressão normal que a gente falou, que está 120 por 80 milímetros de mercúrio. Tá? É entre essa faixa. Tá bom? O diagnóstico da hipertensão arterial é realizado através de aferição de pressão arterial após um período de repouso de 5 minutos em ambiente calmo,
tá? Então aí, um ambiente calmo, eu vou pedir aí, depois a gente vai ver o que eu vou pedir para o meu paciente, para eu poder aí aferir. Não vamos medir. Nunca mais na vida de vocês eu quero escutar vocês falando de medir. Vocês não pegam um metro, vocês não pegam uma régua e mede. Vocês vão aferir a pressão arterial. Tudo bem? Acabou medir. Mede a minha pressão? Espera aí que eu vou pegar um metro para medir. Esse conjunto inteiro nós chamamos de esfigmomanômetro. Esfigmomanômetro. Tá? Isso aqui por inteiro é o manguito. Esse é o manômetro. O bulbo, aquele que eu vou insuflar, a válvula da pressão que eu vou colocar devagarzinho, menos, mais, e aí sucessivamente, e a via de pressão, a via do ar, ela vem por aqui. Então, ela entrou, vai aqui aferir, e aí sucessivamente. Então, esse é o esfigmomamômetro. Esfigmomamômetro, tá bom? E olha aqui a mulher sentadinha, direção do coração, tá? E com a mãozinha levantada para cima. Esse que está no pescoço, nós chamamos de estetoscópio. Estetoscópio. Até aqui, alguém quer perguntar? Professor, Tranquilo. Oi? quando a pressão tá alta, como que se chama? Hipertensão. E baixa? Hipotensão. Peraí. Baixa, como que é o nome? Hipotensão. Tá, obrigada. Imagina. Tudo bem? Bora lá. A pessoa deverá permanecer, para aferir a pressão, a pessoa deverá permanecer em silêncio, sentada, com as pernas descruzadas e os pés apoiados no chão. Não adianta ela ficar mexendo o braço, mexendo as pernas, ela tem que ficar quietinha, com as costas encostadas e relaxadas nas cadeiras, mas ela ficar deitada, deitada que eu digo na cadeira. Você pode aferir a pessoa deitada também, não tem problema algum. O braço deverá estar na altura do coração, do peito, apoiando com a palma da mão voltada para cima, como eu mostrei dessa senhorinha aqui, ó. Tá? As aferições podem ser feitas utilizando o esfigmomanômetros, os aparelhos para medir pressão arterial, manuais, semiautomáticos ou automáticos digitais. Sendo que, no estágio, vocês não podem usar aparelhos semiautomáticos ou automáticos digitais. Só pode ser o manual mesmo, tá? Que deve ser devidamente certificado pelo Inmetro e calibrados regularmente, tá? O diagnóstico não deverá ser baseado em apenas uma medida, sendo muitas vezes necessário várias aferições para estabelecer o diagnóstico. Então, eu posso pedir para medir durante 7 dias, manhã, tarde e noite, durante 7 dias naquele mesmo horário, tá? Para poder aí falar que a pessoa está hipertensa. Eu, quanto enfermeiro, eu, quanto auxiliar, eu, quanto técnico, não posso dar diagnóstico. Quem dá diagnóstico são os médicos. Então, é ele que pode falar que a pessoa está com uma hipertensão arterial. Perfeito? Perfeito, professor. Aqui é o estetoscópio, tá? Só para vocês conhecerem os estetoscópios. Estetoscópio. É esse que eu ponho no ouvido e coloco aí
no braço do paciente para ver. Bora lá. O que é etiologia? Como que pode acontecer? Como pode surgir? Nós temos a hipertensão arterial, nós temos ela como primária ou essencial. O que é essa primária ou essencial? Quando o fator se desconhece a sua causa. Eu não sei porque eu tive pressão. Eu faço tudo certinho e a minha pressão. Aí existe a secundária, que é conhecido como nefropatia ou vasculopatias. Quando a pessoa tem problema nos néfrons, nos rins, ou ela tem problema aí em toda parte aí que a gente vai falar, veia, artérias, vênulas, e aí sucessivamente. Ok? Professor? Professor? Estou te escutando. Por favor, volta novamente. O senhor falou que a primária é a pressão arterial, é isso? Ela se encaixa na primária? Não. A pressão arterial, ela pode ser primária ou secundária. Primária, quando se desconhece a sua causa. Por que eu tenho a pressão alta? Desconhecido, causa desconhecida. E secundária, quando é conhecida a causa, como as nefropatias, doenças dos rins, e as vasculopatias, que são as doenças aí vasculares. Entendeu? Entendi, professor. Obrigada. Imagina. Aí, Professor, Oi. Felipe que está falando. Professor, aquele exame de mapeamento que normalmente os cardiologistas pedem, eles substituem esse outro processo de fazer 7 dias, dia, tarde e noite? Não, porque assim, eu nunca peço mapeamento para você se você não tem aí um histórico para mim. Eu não posso pedir. Agora, se você já tem um histórico que você teve alguma coisa que a gente como sinais e sintomas, aí sim eu posso pedir. Ok? Maravilha, professor. Obrigado. Imagina. Mais alguém? Então, bora lá. Fator de risco. Causas. O que pode causar uma diabetes? Uma hipertensão arterial? Qual o fator de risco? Pode ser genético, pode ser hereditário. Minha mãe, meu pai, meu avô, isso pode acontecer. Nós chamamos isso de fator de risco. Esse fator de risco não é modificável. Não adianta que ele não é modificável. Ele acontece. Alguém tem o microfone ligado, desliga, por favor. Idade. Quanto maior a idade, maior o risco. Então, também é um fator que não pode ser mudado. Guilmar, desliga o seu telefone. Peso, né? O peso da pessoa, uma pessoa obesa, é importante fator de risco. A pessoa pode ter fator de risco, tá? Natália. Ligou sem querer, desculpa. Obrigado. É porque fica voltando a microfonia, aí é horrível para o pessoal escutar. Sedentarismo, falta de atividade física, aquela pessoa que faz atividade física de levantar o controle da televisão, né? De levantar do banheiro, do sofá para o banheiro, do banheiro para a cozinha para comer alguma coisa, volta, senta e depois vai dormir. Pode ser um fator de risco. Sal, consumo excessivo de sódio. O sal contribui para o desenvolvimento e agravamento da hipertensão. Álcool, consumo em grande quantidade, pode levar aí os baladeiros de finais de semana, que adora tomar aí. Nossa, professor, mas eu sei que é chique tomar Professor, Oi. Vitória está perguntando no chat se todas essas causas são de diabetes. Não. É de hipertensão. O álcool
com aquela pessoa que gosta de uma baladinha, tomar um álcool, chegar em casa pesado, carregado, né? Também pode aí evoluir. Ai, professor, mas é de vez em quando. O de vez em quando também acaba comigo. Meu Deus, lascou. Tabagismo. Olha lá. Hoje nós temos coisa chique, né? Hoje nós temos coisas que as pessoas, eles conseguem inventar, né? Olha, adoro o ser humano. O ser humano tem uma mente maravilhosa, né? Já não bastava o cigarro de palha, que depois virou o cigarro de filtro, que depois antes virou charuto, aí depois virou cachimbo, depois do cachimbo virou aí narguilé. Aí depois do narguilé, cigarro eletrônico. O ser humano é maravilhoso, ele adora ter doença cardiovascular, ele adora, porque isso também faz a pessoa ter hipertensão arterial, porque isso vai, gente, e assim, não é brincadeira. Se vocês soubessem, o narguilé e o cigarro eletrônico é um dos piores que a gente recebe dentro do hospital. E assim, com câncer de boca, câncer de traqueia, esôfago, de vias aéreas superiores, é um dos piores. Mas você não pode falar para quem fuma narguilé, porque é filtrado, né? Desculpa, sinto muito. Tá se atestando como burro, porque não tem nada filtrado. Aonde você coloca como chama? Esqueci até o nome agora, aquele preto que faz churrasco. Nicotina? Não. Carvão. Carvão e essência. Carvão e essência. Como que o carvão ele é próprio? Como que o carvão ele é próprio? Ele não vai fazer mal para mim, né? Então, gente, sinto muito, está assinando seu atestado de burrice, mas não sou eu. Gente, tem alguém que está com o microfone ruim. É mesmo, tem alguém com um microfone, porque quando às vezes uns falam, aí fica fazendo assim, ha, 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 ha. Tá horrível. E estresse, ansiedade, angústia, depressão, excesso de trabalho, falta de descanso contribui para a elevação da pressão arterial. Tá ok? Hoje nós não vamos falar da diabetes, hoje é só das doenças do coração. Professor, a Lawane está perguntando no chat se pode dar água no pulmão. Pode. Não, na realidade não foi uma pergunta, só estou afirmando que pode dar água no pulmão, porque narguilé é 30 vezes pior do que cigarro justamente por conta do carvão. E é ainda mais dependendo da essência que a pessoa resolver colocar dentro do narguilé na hora de consumir. Então, aí... Sim. Então, uma pessoa ansiosa que já teve síndrome do pânico, no meu caso, eu já tive síndrome do pânico e já tive transtornos de ansiedade. Hoje eu sou bem melhor, né? Graças a Deus. Então, no meu caso, eu posso desencadear uma hipertensão futuramente por causa disso. Pode sim, uma hipertensão. Tá bom, obrigada. Tá? Gente, ó, físio é o que funciona normal. Patologia, nós vamos falar agora da fisiopatologia. A pressão arterial é controlada principalmente pelo sistema nervoso simpático e pela glândula suprarrenal, através da liberação de hormônios que interferem no calibre dos vasos, viscosidade do sangue e na concentração de sódio, água no organismo. Se algum dia, em alguma prova, ou na minha prova, perguntar qual é a fisiopatologia da pressão arterial, é isso aqui. Dá para você repetir para mim, por favor, professor? Aqui, ó. Fisiopatologia. É isso aqui. É só ler isso aqui, ó. A pressão arterial é controlada principalmente pelo sistema nervoso simpático e pelas glândulas suprarrenal, através da liberação de hormônios que interferem no calibre dos vasos, da viscosidade do sangue e na concentração de sódio e água no organismo. Isso é a fisiopatologia. É a doença instalada para ter a pressão arterial, ok?
Como que é feito o diagnóstico? Como que eu vou fazer isso? Eu vou aferir sucessivamente a pressão arterial, como eu expliquei para vocês, 7 dias na semana. Eu vou fazer todos os dias, tá? Anamnese, pela história que vocês trazem para a gente. O que está acontecendo? Então, pela história clínica de vocês, eu consigo saber que você está com a pressão arterial. Exames laboratoriais, exame de fundo do olho. Por que a gente faz exame do fundo do olho? Para saber quando aquela pessoa tem aquela vista que fica vermelha, que a pessoa fala, a pessoa está com a pressão do globo ocular aí alterada. Ela fica como se fosse sangue no olho, tá? Então faz o exame de fundo de olho. E eletrocardiograma. Eletrocardiograma. Chamamos de ECG. ECG, eletrocardiograma. Então, aqui é o diagnóstico. Quais são os sinais e sintomas? Quando eu falo para vocês que é uma doença silenciosa, ela é uma doença silenciosa, mas ela pode ter sinais e sintomas. Quando a pessoa fala, estou tendo muita cefaleia, muita lipotimia, né, sensação de desmaio, né, sudorese, irritabilidade, nervosismo, edema. O que é o edema que a gente fala? É o inchaço. Nictúria. O que é nictúria? Urinar à noite, várias as vezes à noite. Fadiga, cansaço, náuseas e vômitos, distúrbio visual, zumbido no ouvido, palpitação no coração e dificuldade de concentração. Esses são os sinais e sintomas do quê? Da hipertensão arterial. Ok? Professor, o que é sudorese? Suor. Amores, uma coisa que eu quero conversar com vocês. Isso é terminologia. Lipotimia, cefaleia, lipotimia, sudorese, edema, nictúria, fadiga, zumbido, palpitação, tudo isso é terminologia. Hoje vocês têm aí 4.707 terminologia que eu mandei para vocês. E aí vocês acabam pesquisando. Pode começar a pesquisar sobre isso. Porque tudo que eu pesquiso, eu acabo entendendo. Porque aquilo que é passado, a gente acaba esquecendo. Professor, uma dúvida. Oi, pode falar, meu bem. Obrigatoriamente a aferição ela tem que ser sempre nos mesmos horários? Ou dá alteração se for um horário diferente? Não, o correto é quando eu não sei que eu sou hipertenso, que eu sou hipertenso, eu vou fazer como? Eu posso, tem que ser naquele mesmo horário. Pode abrir, tá muito quente. Entendi, tá bom, obrigada. Tá um barulho, gente. Tá? Então, Professor, Oi. fazer aferir a pressão em jejum ou sem jejum altera alguma coisa? O que altera em jejum ou não jejum é exames laboratoriais. Ok. A pressão não altera. Não altera o quê? Você medir a pressão em jejum ou não em jejum? Não, em jejum só exame laboratorial, exame de sangue. Nossa, eu já ouvi falar muito que altera. Não sei por quê. Quem foi que falou que altera? Só para mim saber. Ah, professor, tem gente que fala que altera. Tipo assim, quando você come, você vai medir... Não é a pressão. Nossa, professor, tô confundindo. Desculpa, é a diabetes, né? Até eu tô tendo palpitação agora. Nossa, eu tô confundindo. professor, Isso são muitos sinais. eu fui no posto de saúde na UBS, aqui do lado de casa, quando eu tive uma crise de hipertensiva durante a gestação,
E elas falavam assim, ó, não vem depois do almoço porque vai dar alteração para você. Vem antes de você almoçar. Elas falavam isso para mim, juro. Para auxiliares, porque o enfermeiro, se ele falou isso, manda ele rasgar o sintomas. Sério mesmo, ele falava para eu não ir de tarde depois do almoço porque ia dar alteração. Então elas falavam para eu ir logo cedo, umas 10 horas da manhã, mais ou menos, 11, mas nunca depois do almoço. Posso falar? Pode. Porque o pessoal da tarde não gosta de trabalhar. Desculpa, repete, professor, não entendi. Falhou a voz. Sônia, desliga o microfone. O pessoal da tarde, eles não gostam muito de gente na UBS à tarde. Percebam isso. Gente, sabe por quê? Se o próprio médico pede para vocês aferir manhã, tarde e noite, então você vai ficar de jejum nas 24 horas. Agora, se você falar para Pensando bem, é verdade. Isso. Se você virar para mim se você virar para mim e falar, eu tomo muita água, isso pode interferir? Pode. Porque é volume. É volume. Bora lá, para o próximo. Tratamento. Qual o tratamento? O tratamento pode ser medicamentoso, como diurético para eliminar sódio e água. Olha aí. Sódio para eliminar sódio e água. Antihipertensivo para reduzir a pressão arterial. Vasos dilatadores que produzem um aumento de calibre das artérias. Sedativos e tranquilizantes. Tá? Então, esse é o tratamento. Professor, você vai perguntar para a gente sobre tratamento? Não, eu não vou perguntar sobre tratamento para vocês. Eu não vou perguntar para vocês qual é o tratamento para hipertensão. Não. Agora eu vou perguntar cuidados de enfermagem. Isso aqui vocês têm que se preocupar. Isso aqui vocês têm que entender. Cuidados de enfermagem é feito por vocês. Quais são os cuidados? Dieta hipossódica, diminuição de sal na dieta, manter ou reduzir o peso do paciente em níveis normais, tentar fazer esse paciente chegar no peso normal dele. Isso é importante. Evitar o café, evitar o fumo, alimentos gordurosos e hidratos de carbono, estresse e sedentarismo. Por quê? Me perguntaram sobre quando eu exame laboratoriais. Eu vou pedir colesterol total e fracionado e de triglicerídeos, para saber como está o seu sangue, se tem aí gordura no sangue, se está fazendo algum trombo, alguma coisa. Isso é só para vocês entenderem, tá? É só para vocês poderem, que eu estou querendo falar sobre quando a gente fala de exames laboratoriais. Proceder às medicações prescritas no momento correto, no horário correto, e não fazer aí farmaco, né? Pegar, colocar todo o medicamento aqui em cima, fazer aí polifarmacia e tomar tudo de uma vez, porque pode mudar para muita gente. E controle sucessivo de PA. Isso é importante. Isso é cuidados de enfermagem que nós vamos ver aí todos os dias, que é responsabilidade nossa. Pode falar. O que é controle sucessivo de PA? Controle sucessivo de PA é aquilo que eu falei, manhã, tarde e noite, durante 7 dias ou todos os dias. Professor. Oi? O que o café faz mal para a pessoa? Onde que o café interfere? Aumenta a adrenalina. Ah, entendi. Por causa da cafeína, né? Muito bem. Obrigada. Não, exatamente. É a questão do café, que o café faz a gente ficar como? Elétrico, praticamente. Né? A pessoa que já tem hipertensão, caso esse problema médico, aí já pode piorar a situação justamente por conta da cafeína que faz com a gente. Né? Quem tá falando?
A Lawane. Ô, professor, Oi. é verdade que não pode tomar café de noite, tipo, na hora de dormir, assim? O café é excitatório, o café te deixa acordado. O café te aumenta a sua adrenalina no seu organismo. É tipo energético, né? É, tipo isso. Estilo energético. Agora, quais são as complicações que pode acarretar? Quais as complicações que pode acarretar com o aumento da pressão? Acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência renal progressiva, lesões vasculares, lesão na retina, tá? Então, aí, só para vocês entenderem o que pode levar às complicações quando eu tenho a pressão alterada, tá bom? Acidente vascular, que é o AVC, o ICC, que é a insuficiência cardíaca congestiva, a insuficiência renal, que é um problema lá no sistema renal da pessoa, lesões vasculares, que são nos vasos, e lesão na retina, ok? Qual procedimento quando eu for aferir o meu paciente? Isso aqui, eu vou pedir para vocês, que vocês já estão com o PowerPoint, colocar no caderno de vocês, porque são essa orientação que vocês precisam ter. E isso aqui pode falar para vocês. Como eu devo fazer para o procedimento para aferir uma pressão arterial? Então, você vai orientar o paciente sobre o procedimento, lavar as mãos antes de qualquer procedimento, localizar a artéria braquial ou radial, radial do dedo. Radial é essa. Braquial é mais perto aqui dessa parte do cotovelo, que nós chamamos de fossa cubital. Fossa cubital passa a artéria braquial. Radial é essa. Radial, braquial está aqui. Se vocês colocarem, vocês aí sentem pulsar. Ok? Professor. Oi. Quando o senhor estava mostrando, estava oscilando entre o senhor mostrar e a foto, e não deu para mostrar, para aparecer. Você pode repetir, por favor? Artéria. Está na foto. Oi. É só mudar a câmera, colocar na do professor. Não, não é que ele sumiu, só está mostrando a foto dele. Agora ele está aparecendo, mas quando ele mostrou para mim, não apareceu. Braquial. Mentira. Radial. Rádio. O dedo lembra do rádio. Radial aqui. E braquial está aqui, na fossa cubital. É aqui que vocês põem para sentir a pulsação, tá? Colocar o manguito no braço, cerca de 2 a 3 centímetros da fossa cubital. Fossa cubital está aqui, de 2 a 3 centímetros. Posso colocar 2 dedos para cima, o manguito, aquela abraçadeira, tá bom? Manter o braço do paciente na altura do coração, daquele jeito que eu mostrei para vocês lá no começo. Posicionar os olhos do profissional no marcador do aparelho. Palpar o pulso radial e inflar o manguito até o desaparecimento do pulso, para estimar o nível da pressão sistólica, desinflar rapidamente e esperar 1 minuto para inflar novamente. Isso aí a gente vai fazer na prática lá na escola, tá? Vai ter um dia que a gente irá fazer. Colocar o estetoscópio no ouvido, posicionar a câmpula do estetoscópio sobre a artéria. A câmpula é aquele negocinho transparente do estetoscópio que fica para vocês colocarem para ouvir. Inflar rapidamente, até mais ou menos aí dependendo se você viu lá quanto deu,
120, você vai até 140, 160. Aí depois você vai se desinflando. Proceder à desinflação aí, bem devagarzinho, aumentar a velocidade se necessário. Vocês vão começar a ver ele fazendo isso, né, o manômetro, começar a ficar fazendo assim, ó, com o ponteiro. A hora que ele estiver fazendo assim com o ponteiro, ele começou a bater. Você vai escutar tum, 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 até diminuir, você não escutar mais o barulho, tá? Tudo isso, gente, a gente vai fazer na sala de aula, nós vamos aprender. Retirar o aparelho do braço do paciente, informar ao paciente o valor aferido, qual foi? 12 por 8, 13 por 7, e aí sucessivamente. Caso seja necessário repetir o procedimento, mas eu tenho que aguardar de 2 a 3 minutos, lavar as mãos e anotar no prontuário o valor aferido do paciente, tá? E o horário que foi aferido. Então, isso é o que a gente vai ver aí na aula prática. É a prática que nós vamos fazer aí no nosso, um no outro, tá bom? Próxima patologia. O paciente chegou lá com uma pressão muito alterada, 180 por 120, e começa a ter umas queixas. Aí a gente vai ver o acidente vascular encefálico. O acidente vascular cerebral ocorre quando há uma obstrução. O que é uma obstrução? É quando eu tampo alguma coisa, né? Obstrução, ou por um rompimento da artéria. Ó, aqui está obstruído, tá vendo? Ó, aqui está rompido. Aí sim. E aí nós temos dois tipos de acidente vascular encefálico: isquêmico e o entupimento. O isquêmico é o entupimento, ó, esse é o isquêmico, entupimento das artérias, que leva o sangue ao cérebro. Hemorrágico, rompimento das artérias provocado por sangramento no cérebro. Olha aqui, rompeu, fez sangramento no cérebro. Então, um entope, que nós vamos falar que é o isquêmico, e o hemorrágico, ele aí rompe e começa a ter sangue por todo o cérebro. Tá ok? Tudo bem, gente, até aqui? Sim. Tudo bem. Sim. Tá. Gente, isso aqui, vocês estão vendo aqui, ó, essa gravura? Ó, aqui tá enrugado, aqui é ausência de rugas. Ó, olha a sobrancelha como tá caída, olha essa como tá normal. Incapacidade de fechar o olho, descida do canto da boca. Então, o que você pede pro seu paciente? Senhor, dá um riso, dá um sorriso para mim. Ele vai sorrir assim, ó. Essa parte vai ficar paralisada. Ou, dependendo se for desse lado. Qualquer um lado. Vai ficar desse jeito. Ele está tendo um acidente vascular encefálico. Quais os sintomas? Diminuição ou perda súbita da força na face, no braço ou na perna de um lado do corpo. Alteração súbita da sensibilidade com sensação de formigamento na face, no braço ou na perna de um lado do corpo. Perda súbita de visão no olho ou nos dois olhos. Então, ele tem uma perda na visão. Alteração aguda da fala, incluindo dificuldade para articular ou expressar ou compreender a linguagem. Então, eu não consigo entender o que o senhor está falando. Dor de cabeça súbita e intensa sem causa aparente. Estabilidade, vertigem, nossa, sensação de desmaio, lipotimia, né? Vertigem súbita e intensa. Nossa, estou tendo vertigem, não estou bem. Desequilíbrio associado à náusea e a vômito.
Então, esses são os sintomas de quem está tendo um AVC. Professor. Oi. Professor, Pode falar, meu bem. professor, uma vez o pai da minha sogra, ele teve um AVC. Tipo assim, ele tá vindo para casa, ele foi atropelado e pelo atropelamento nós descobrimos que aí depois ele veio para casa com a perna enfaixada e ele estando em casa eu olhei ele e identifiquei que ele estava tendo AVC. Ele ficou com a boca torta. Eu fui orientada pelo socorrista a perguntar para ele, falar assim, como é que tá o dia, não sei o que, ele não conseguia falar, a língua dele ficava meio enrolada. E ele também não conseguia levantar os braços acima da cabeça. Isso mesmo. Professor, Oi. mas, tipo assim, nesse caso, que nem eu conheço uma youtuber que teve isso, de um lado do rosto. Tipo, ela não conseguia fechar o olho e tal, sorrir. Mas, tipo, agora, depois passou, já faz uns 6 meses isso aconteceu com ela. Tipo, tá voltando meio que normal. Ela já consegue sorrir, meio que piscar. Tem a possibilidade de, tipo, voltar tudo normal? Isso foi uma paralisia facial que ela teve. Ela não teve um AVC. Ah, sim. E, tipo assim, isso é só no rosto? Pode dar, tipo, no corpo todo? Tipo, no braço, na perna e no rosto ao mesmo tempo ou não? AVC, sim. Paralisia facial. Entendi. Tá bom? Uhum. Gente, aí é o tratamento. Professor, pode repetir de novo? Não consegui ouvir? Não entendi. Professor. Oi, quem tá falando? É eu. Deixa eu falar, a minha irmã, ela teve paralisia de Bell, foi a mesma coisa dessa youtuber. Ela ficou com a parte do olho paralisado e a boca ficou meio torta, mas não foi AVC, foi por estresse, se eu não me engano, foi paralisia de Bell. Isso mesmo. Foi isso que a youtuber teve também. Tipo, ela dormiu de boa, quando ela acordou, ela já tava com a paralisia. Aí falou que era, tipo, muito estresse. Isso mesmo. Tá bom? Eu só não escutei nada que você falou. O quê? Quem tá falando? Não escutou nada. Gente, desliga o microfone. Você fica falando, a gente não entende nada. Professor, pode falar? Pode. Quem tem AVC hemorrágico, ele tem poucas chances de vida? Não. Gente, todas elas são... Pode acontecer da pessoa ter... pode levar à morte ou não. Não acaba morrendo, tem gente que não morre, mas tem gente que fica sequelado. E depende de como foi esse AVC. Tudo bem? Entendeu? Entendeu, gente? Sim. Sim, professor. Sim. Bora lá. Tratamento. Como que é feito o tratamento? O médico vai pedir esse tratamento, só para vocês verem. O médico vai ver qual vai ser o tratamento. Vai ter que ter fisioterapia, vai ter aí qualidade para recuperação desse AVC. Tem gente aí que acaba melhorando, vai voltando às suas atividades, e aí sucessivamente. Então, eu preciso de fisioterapeuta, eu preciso aí de psicólogos para conversar com essa pessoa. Então, aí, o tratamento é um médico, não somos nós. Né? Então, assim, eu tenho AVC de menor intensidade. Então, assim, praticamente não deixa sequela nenhuma. Tem gente que tem micros AVC, tá? Esses micro AVC tem pequenos micros, alguns locais, e a pessoa não sente nada.
E tem os mais graves, que pode levar à morte ou um estado absoluto de dependência das pessoas, tá? Então, assim, tem aqueles que vai para o resto da vida precisar de alguém. Então, se ele vai precisar de alguém para o resto da vida, depende muito aí das pessoas que vai estar cuidando dele. Alguém levantou a mão. Quem levantou a mão? Quem levantou e quer perguntar, pergunte. Pode falar, Vitória. Então, esse tratamento aí, aquela pessoa que não quer, eu era uma pessoa tão ativa, eu não quero ficar na cama. Professor, a Vitória está perguntando alguma coisa no chat. Deixa eu só terminar aqui, senão eu não consigo concluir. Só um minutinho. Quando eu terminar, você pode ler para mim, aí eu falo. Então, isso abaixa a autoestima da pessoa, então ela fica deitada, dificuldade para falar, dificuldade para se alimentar, dificuldade para ir no banheiro. Então, assim, nós temos os sequelados, que é muito ruim. Tá, gente? Então, aí, só para vocês conhecerem. Os danos são consideráveis quando o atendimento demora de 3 horas para cima, quando é iniciado o tratamento. Então, eu posso ter um problema sério quando a pessoa aí for tratada depois de 3 horas, não perceber que teve o AVC. O que ela perguntou? Ela perguntou porque a avó dela teve, só que ela tinha câncer, então não pôde fazer o tratamento. Nesses casos, como que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa? Então, só dando amor, carinho e ajudando ela a fazer as coisas. Dando a comida para ela, nós chamamos isso, como a avó dela já tinha o AVC, já teve o câncer e teve o AVC, você não tem muito o que fazer por esse paciente. Nós acabamos fazendo cuidados paliativos. Então, nesse caso, não tem muito o que fazer quando a pessoa já possui uma doença que pode levá-la a óbito. Não tem. Professor? Oi? No meu caso, eu lembro que quando eu comecei a ter os sintomas que eu estava falando, eu comecei a sentir muita dor de cabeça. E eu lembro que eu levantei da cama, eu tive a dificuldade de levantar da cama, eu não tive aquele controle. E eu sentei na cama. Quando eu sentei, eu chamei o meu esposo e eu não conseguia levantar minha mão esquerda, e ela começou a formigar, eu comecei a perder a sensibilidade. E foi muito rápido, graças a Deus. Quando eu cheguei no hospital, o médico falou que poderia ser algo por estresse ou uma AVC mesmo, e a minha primeira tomografia não deu nada. E 24 horas depois eu fiz a segunda tomografia, aí deu uma leve lesão. Acontece mesmo da primeira de cara não dar? Acontece sim. Normal. Entendi. Eu consegui recuperar a fala, porém os movimentos, eu consigo andar, mas ainda bem devagar, e eu não tenho mais aquela sensibilidade das mãos. Eu estou fazendo físio em casa, porque graças a Deus eu tenho o privilégio de ter uma sobrinha que é fisioterapeuta. Porque pelo hospital eu estou esperando até hoje, já tem 30 dias. Demora mesmo. Tá ok? É bom que vocês participam bastante, vocês vão acabando entendendo. E aí, existe o que eu posso fazer para ele. Existem muitos fatores que podem contribuir aí para essa pessoa, né? Então, os cuidados de enfermagem, na verdade, os fatores, entretanto, podem ser levados a diagnóstico e tratado, como a hipertensão arterial, diabetes e as doenças cardíacas, a enxaqueca, o uso de anticoncepcional, hormônios, ingestão de bebida alcoólica, o fumo, sedentarismo e obesidade. Tudo isso também ajuda a levar à hipertensão, que pode levar a um AVC. Pode falar, quem levantou a mão. Cuidados de enfermagem. Sem querer, professor. Hã?
Oi, gente. Foi sem querer, professor. Tá. Cuidado, Foi Professor, sem querer. desculpa perguntar. Assim, todos os tipos de anticoncepcionais ou só hormonais, muitos hormônios, assim, que leva? Qualquer um, gente. Qualquer um. Independente daquele mais caro, você está levando hormônio para dentro do organismo. Que a mulher já tem bastante aí, né? Então, bora lá. Cuidados de enfermagem dependerá da causa do AVC. Dieta hipossódica para diminuir a pressão, manter ou reduzir o peso do paciente em vários níveis normais, evitar o café, o fumo, alimentos gordurosos, hidratos de carbono, estresse, sedentarismo, equilíbrio entre o trabalho, o repouso e o lazer. Muita gente trabalha demais quando vê aí que teve um micro AVC, proceder às medicações prescritas, controles sucessivos da PA, estimular o autocuidado, auxiliar nos cuidados de higiene corporal, auxiliar na alimentação se necessário, promover a mudança de decúbito em ambiente confortável. Isso aqui é a mudança de decúbito. Então, o tempo máximo em cada posição de uma pessoa é de 2 em 2 horas. Isso aqui nós chamamos do relógio da baleia. Relógio da baleia, que é mudança de decúbito. Então, ó, na primeira hora eu vou pôr em decúbito lateral esquerdo, decúbito dorsal, decúbito lateral direito, decúbito lateral esquerdo, decúbito dorsal, decúbito lateral direito. Então, o dia inteiro a gente vai estar fazendo aí nas 24 horas, mudando ele. Para ele não ter escara, não ter lesão por pressão. Ok? Então, esses cuidados de enfermagem, eu vou pedir para vocês... Professor, Oi. se passar muito tempo na mesma posição, o que acontece? Pode ter uma lesão, uma escara. Ok. Quando a gente está dormindo, o nosso próprio organismo faz, quando cansou, ele faz a gente virar de lado quando a gente está dormindo. Tá bom? Professor, me tira uma dúvida, por favor. Eu trabalho em hospital e eu vejo muitos pacientes deitados de bruço. Por que colocam eles de bruço? Decúbito ventral é o nome, tá? Tá, ok. Mas por qual motivo coloca? Também por esse motivo de escara? Então, depende da patologia do meu paciente. Hoje em dia, se descobriu de colocar o paciente de decúbito ventral, ajuda aí na COVID. Então, se ajuda na COVID, ajuda aí no melhor respiratório. Se ajuda no melhor respiratório, ele acaba ajudando o meu paciente como um todo. Tá? Entendi, obrigado. Mas eu também posso colocar de decúbito ventral, se ele não tem nada. Mas é mais difícil para a gente ficar virando depois, tá? Professor, Oi. Teve um profissional que ele fala que de barriga, assim, de bruço, fala que a posição é prona? Prona. É a mesma coisa do que essa palavra que o senhor falou, decúbito, é a mesma coisa? É a mesma coisa, mas nós vamos aprender isso lá na frente. As posições, prona, Trendelenburg, posição ginecológica, decúbito dorsal, decúbito lateral direito, decúbito lateral esquerdo, e aí simes, e aí sucessivamente, tá? Tá bom? Bora lá. Próxima patologia. Aneurisma. Aneurisma é uma dilatação, ó. Tá vendo aqui, ó? Dilatou o vaso, ó. Dilatou. Aneurisma, uma dilatação, ó. Aneurisma é uma dilatação. Aneurisma é uma dilatação anormal de uma artéria, ou o aneurisma pode se romper e causar uma hemorragia ou permanecer sem estourar durante toda a vida. O aneurisma pode ocorrer em qualquer artéria do corpo, como as do cérebro, do coração e do rim, do abdômen. Os tipos cerebral e da aorta torácica e do abdominal apresenta altas taxas de mortalidade. Parece que essa novela nova, aquela mulher aí, tem um aneurisma cerebral, né? A Ruim lá.
Thelma. A Thelma. Ela tem um aneurisma. Isso aqui é o aneurisma, ó, tá vendo, ó? E se estourar, ela pode levar a óbito mesmo, tá? Se, tipo assim, a pessoa passar muito nervoso, ou, tipo, estresse, faz, tipo, tem a probabilidade de estourar por causa disso? Não, você não viu? Ela faz tanta coisa ruim, passa estresse e não estourou. Não, ele estoura se é o aumento da pressão. Entendi. Tá? Uhum. Causa, o aneurisma surge pelo enfraquecimento ou defeito da parede arterial. A pessoa pode nascer com o problema ou adquiri-lo a partir de fatores como hipertensão não controlada com medicamento, tabagismo ou traumatismo, como golpe ou ferimentos penetrantes. Então, a pessoa pode ter aí por esses motivos, as causas. O sintoma dos aneurisma pequeno costuma ser assintomático, não sinto nada. Quando cresce, pode comprimir a estrutura cerebral e provocar sintomas que variam conforme a área do cérebro. Então, ele pode dar problema na fala, ele pode dar problema de vômito, de consciência, e aí sucessivamente. Com sangramento abundante, pode ser fatal, levar a óbito, tá? Então, aí nós temos um problema sério. E aí, olha lá, alguém falou o nome da Marfan e de Ehlers-Danlos. Fatores de risco. Os dois principais fatores de risco para a forma ou ruptura do aneurisma são o fumo e a pressão alta, não controlada. Doenças que aumentam o risco à fragilidade das artérias cerebral, como um colágeno, síndromes de Marfan e de Ehlers-Danlos. O sistema renal policístico e também que influenciam. Os fatores de risco dividem-se em dois grupos. Aqueles modificáveis que são sexo masculino, história familiar e idade. Modificáveis, fumo, hipertensão, colesterol elevado, obesidade, raça branca e doença arteriosclerótica pré-existente. Eu falo que da raça branca eu não tenho como mudar. Eu não adianto mudar a pessoa pela melanina. Mas eles colocaram como modificáveis, eu acho isso errado. Tá? Raça branca, eu não consigo mudar minha cor de branco para amarelo, verde, lilás, pink e aí sucessivamente. Professor, desculpa. O que leva, eu não sei se o senhor já falou, mas o que leva a ter o aneurisma, a hipertensão? Hipertensão. Olha lá, dois fatores principais que podem levar à formação do aneurisma ou à ruptura são a pressão arterial e o fumo. Cigarro. Professor, Oi. o aneurisma é crônico ou é agudo? Depende. Eu posso começar ele de forma aguda e evoluir para uma crônica. Entendeu? Gosto quando você fala entendeu. Os fatores modificáveis que a gente já falou. Como que eu vou prevenir? Controlar a pressão arterial. Manter o índice adequado de glicose, colesterol e glicerídeos. Ter uma alimentação saudável, à base de vegetais, frutas, fibras e carnes magras. Praticar exercícios físicos regularmente. Não fumar. Não ingerir bebidas alcoólicas em excesso. Se houver caso de aneurisma na família, deve sempre visitar o neurologista periodicamente para rastrear o risco de surgimento de eventuais dilatações. Então, se eu sei que algum parente meu teve aneurisma, é melhor procurar aí para não ter nenhum tipo de problema. Ok? Essa é a prevenção. E aí, gente, ó, isso aqui, quando eu clipo o aneurisma, tá? Isso aqui é quando eu clipo o aneurisma. Para quê? Para não ficar sangue e não deixar ele dilatar ou estourar. E aqui é quando a gente faz a embolização, que é a colocação de stents e molas, ó. Coloquei um monte de stents e molas, para quê? E aqui também, para poder não ficar irrigando ele de sangue, tá? Aí, uma coisa que eu vou falar para vocês muito importante. Quando eu falo de cuidados de enfermagem, depende se ele foi clipado ou se ele foi embolização, ele foi feito embolização.
todas diética hipossódica, manter ou reduzir o peso do paciente em níveis normais, evitar o café, fumo, alimentos gordurosos, hidratos de carbono, estresse e sedentarismo, equilíbrio entre trabalho e repouso, isso é muito importante, porque depois a pessoa pode continuar trabalhando, fazendo coisa ruim, como a Thelma faz, proceder às medicações prescritas, controlar sucessivamente a PA e os demais sinais vitais. Aí nós vamos falar de PA, de frequência respiratória, frequência cardíaca, e aí sucessivamente. Cuidados no pré-operatórios, depende que tipo de que ele foi feito, então eu vou cuidar dele. Cuidado com incisão cirúrgica ou catéter de embolização, eu tenho que tomar cuidado com esses catéteres. O pós-operatório normalmente é realizado na UTI, ele não vai para o quarto, ele vai direto para a UTI, auxiliar nos cuidados da higiene corporal, auxiliar na alimentação se necessário e promover a mudança de decúbito e ambiente confortável. Esses são os cuidados de enfermagem. Como vocês têm, anotem no caderno de vocês, sempre deixe lá marcadinho, ok? E aí, preciso conversar com vocês a respeito disso. Eventos tromboembólicos. Nós temos a trombose venosa profunda, a TVP, trombose venosa profunda. É uma coagulação do sangue em uma veia profunda de um membro, em geral na panturrilha ou na coxa. E também pode acontecer na pelve, tá? Pode ser assintomática, né? Não ter sintoma nenhum, ou acarretar dor e edema do membro. Então, eu posso ter dor. Aonde que eu posso ter essa dor? Né? No membro. O inchaço dessa perna. E aí, sucessivamente. Embolia pulmonar é uma complicação imediata. É mais frequente em pacientes que permanecem longos períodos imobilizados, como após cirurgia, pacientes acamados e etc. A gente pede muito, quando a pessoa faz uma cirurgia, a gente colocar ela para andar, para ela não ter uma TVP e para não ter futuramente uma embolia pulmonar, tá? Pacientes acamados também, a gente vai fazer exercício, e aí sucessivamente. E aí a gente vai falar agora da TVP também, que é veias profundas das pernas, do membro inferior, que tem a probabilidade muito maior de provocar embolia pulmonar, possivelmente em virtude de maior quantidade de coágulo. As veias superficiais femorais e poplítea das coxas e veias fibulares e tibiais posteriores da panturrilha são a mais frequente de ser comprometida. Então, aí pode ter um comprometimento, pode ter a TEP. Tá? Então, Professor, oi. a celulite bacteriana tem alguma coisa a ver com a trombose? O quê? Celulite bacteriana. Celulite é uma coisa e trombose é outra. Ok. A TEP, ela pode ocorrer ambulatoriais ou... Professor, me tira uma dúvida. Aqui tá falando que é a trombose venosa. No caso, ele também tem a ver com sangue não oxigenado? Não. Ou não? Nada a ver? Não. Ah, sim, tá bom. Não. É uma complicação cirúrgica ou de uma doença clínica importante. Em pacientes de alto risco internados, trombos de veias profundas ocorrem, em sua maioria, nas veias com pequeno calibre da panturrilha, que são assintomáticos e podem não ser detectados. Quando presente, os sinais e sintomas são dor vaga, sensibilidade e distribuição de veias, edema, eritema, então ele pode ter calor, pode ficar vermelha, né? Ela pode ficar dolorida e aí sucessivamente. Ou elas também podem ser inespecíficas, eu consigo não ver nada, tá? Sendo semelhante aos braços e às pernas. As veias superficiais colaterais dilatadas podem se tornar visíveis e palpáveis. Eu consigo palpar essa veia, tá? Conforme que ela está com TVP. Ocasionalmente provoca um desconforto
na panturrilha com flexão dorsal no tornozelo. Sinal de Romanã. Romanã é quando eu aperto perto ai, como chama aqui embaixo, que eu falei esses dias? No tornozelo, eu aperto e ele afunda, né? Que nós chamamos de edema. Então, isso é um edema que a gente fala que é muito edemaciado, tá? Pode haver febre baixa de intensidade, pode ser uma causa de febre de origem desconhecida, especialmente nos pacientes pós-operatório. Sintomas de embolia pulmonar, se houver, pode incluir falta de ar, dotoráxia e pleurítica, né? Então, eu tenho um cansaço, uma falta de ar, né? E aí, então, a gente tem um problema que pode acontecer aí com o meu paciente. Professor, uma dúvida. Um vizinho meu faleceu recentemente. A perna dele esquerda ficou preta nesse mesmo dia. Ele percebeu que a perna dele ficou escura. E ele foi ao mercado e passou mal. Deu alguma coisa na cabeça, sentiu uma dor na cabeça e caiu. E logo que ele caiu, quando ele estava chegando no hospital, esse preto subiu a coxa toda, até mais ou menos a parte da filha. Está relacionado à pressão arterial também. Uhum. Coitado, deve ter sentido uma dor enorme. Sim, falaram que ele deu um grito muito forte e caiu. E aí, logo em seguida, viram a perna dele, tava até a virilha, assim, aquele preto horrível. Começa assim, ó, vermelho, depois vai ficar preto, coitado desse rapaz. Ó aqui, ó, gente, como acontece, ó. Aí, deixa eu só explicar para vocês. Quando a gente fala que esse pode subir para o pulmão, sobe um pedaço desse de coágulo e vai parar no pulmão, onde a pessoa pode ter um trombolismo pulmonar, aonde ela vai acabar morrendo, ok? Então é isso. Tratamento. O paciente vai tomar anticoagulante, como heparina injetável, em seguida de anticoagulante oral, para quando for para casa. Então o tratamento é este, é anticoagular o paciente. Prevenção, mobilização do paciente fazer fisioterapia, o uso de meias compressivas ou dispositivo de compressão, o uso de anticoagulante em pacientes de alto risco e os cuidados de enfermagem, monitorar sinais vitais, coleta de exames laboratoriais, administrar a heparina, orientar sobre o risco de sangramento, observar a presença do sangramento, promover a mudança de decúbito em ambiente confortável, auxiliar na higiene corporal, orientar o uso correto de meias compressivas. Então, isso é importante aí para vocês poderem entender. Tudo bem até aqui? Sim, professor. Não é tão difícil, né? Sim. Professora Vitória está perguntando no chat se é hereditário. Hereditário, não. Ele não chega a ser hereditário, não, tá bom? E aí, para vocês verem. E aí, a gente consegue acabar essa aula de hoje. E aí, agora, meus amores da minha vida, que eu sei que vocês vão me matar. Mas não me mata, não. Mata muito, não. Mata depois, outro dia. Depende. Eu mato, preparo o corpo, maquio e faço tudo, professor. O que você vai passar agora? É uma coisa boa. Ó, esse que eu vou passar para vocês agora é o trabalho que vocês podem entregar até terça-feira. Tá bom? É quarta-feira, mentira. Ele está no grupo, e aí é para vocês escreverem. E ele está também no Google Forms. No Google Forms, o que eu vou pedir para vocês? Por que eu vou mandar esse do Google Forms? Porque aqui depois vocês passam a limpo. Ai, professor, eu mando aonde? Eu faço como para enviar para o senhor? Então, lá no Google Forms, vocês digitam e já põem e eu vou ler, porque vai aparecer o nome de vocês. Deixa eu ver se tem o nome aqui de vocês. Endereço de e-mail e nome, tá?
E agora... Era só... Mandei a terminologia. Esse trabalho é digitado, enviado ou... Lá pelo Google Forms. Ó. Aqui, ó, no Google Forms. Tá? Agora, coloco o nome de vocês para a presença. Professor, eu não consigo colocar meu nome porque você fechou o grupo. O professorzinho vai abrir o grupo. Quem disse que o professor acha? Tá dando aí para vocês mandar já? Não. Tá sim, professor. Ah, tá. Pronto. Aí vocês vão ver que nesse Google Forms que eu mandei para vocês, vocês conseguem digitar depois que vocês fizerem o estudo de caso, que vocês vão passar para a terminologia. A terminologia, se vocês olharem ali, ó, já está lá em cima, né? Então, ele fala, ó, preste atenção em mim. Maria José, de 50 anos, que não consegue escrever. Não está em amarelo? No que eu mandei aqui? Alguém pode me ajudar? Porque eu não sei se vocês estão vendo que no que eu mandei está em amarelo. Tá, amarelo. E tá em amarelo. Tá? O meu tá amarelo. No que eu mandei lá. Não, professor, não tô vendo, não. Tá amarelo. O meu tá amarelo. Tá amarelo, sim. É esses que estão em amarelo que vocês vão passar para a terminologia. Professor, então vocês vão ter que escrever assim. Maria José, de 50 anos, que não consegue escrever. Aí eu vou procurar lá o que está escrito escrever. Eu vou dar uma suposição, mas não é isso, tá? É uma dislalia. Com dislalia, fala que tem mialgia, que é dor em todo o corpo. Com alopecia, queda de cabelo. E aí, sucessivamente, vocês vão reescrever o caso, tá bom? Mas na terminologia correta. Professor, não estou conseguindo responder aqui. É saúde do adulto, é o que, assim, afinal? Eu não estou entendendo direito. Deixa eu terminar de explicar, eu já te explico, Patrícia. Ah, tá, obrigada. Então, vocês vão reescrever no caderno, depois vocês vão digitar lá onde eu mandei aquela atividade no Google Forms, ok? É saúde do adulto, Patrícia. É lá no Google Forms. Contar a história do... Porque não dá para entender, às vezes. É tipo, nós vamos contar o que o peraí, a paciente falou para nós, né? É para escrever o que no caderno? Não, vocês vão passar para vocês escreverem, depois vocês vão digitar. Liga o microfone. Gente, tem muita gente com o microfone ligado, não tá dando pra entender nada. Gabriela, desliga o seu. Não deu para entender o que você falou. E assim, não deu para mim colocar meu nome, porque apareceu tipo um calendário na frente do meu nome. O professor, a resposta coloca onde está marcando sua resposta? Não entendi. A minha resposta coloca... Não, a resposta das perguntas é para colocar onde? Coloca aqui, ó, texto, coloca a resposta longa. É só vocês escreverem embaixo. Sua resposta, né? Então vai ficar uma resposta do lado da outra? Não, você vai escrever como se fosse uma redação. Ah, sim. Então eu vou fazer uma redação com aquelas palavras.
Isso, é uma redação, é a mesma coisa. Relatório. Professor, não é só para reescrever aquele caso com as terminologias? Sim, é o que eu estou tentando, mas tem gente que não entende isso no reescrever. Aí eu estou tentando mostrar de todas as maneiras, como uma redação, com a troca das palavras e aí sucessivamente. Professor, só para ver se eu consegui entender aqui. Então, no caso, é para reescrever essa carta de acordo com as linhas amarelas que você grifou ali pra gente. Isso, em amarelo. Aí, por que eu mandei lá no Word em amarelo? Para vocês reescrever, aí depois vocês digitam, para vocês não ficar procurando e ficar saindo toda hora do Google Forms. Então, fica mais fácil vocês fazerem no caderno e depois reescrever, não é? É para escrever a anamnese nos termos técnicos, não nos termos comuns do dia a dia que a gente fala, é isso, né? O que é anamnese? Seria ali a especificação do que o paciente está passando, o que ele tem. A anamnese quem faz é médico, meu amor. Nós fazemos anotação. Isso é como se fosse uma redação. Professor, eu tô pelo celular, não apareceu nada para mim. Tá, mas aí... Ana, você vai ter que entrar depois. Viu, Jennifer? Quando a gente fala de anamnese, anamnese é quando eu pego um conjunto de coisas, tipo, inspecionar o paciente, fazer os sinais vitais, isso é anamnese. Agora, esse que a gente vai fazer é um estudo de caso, onde vocês vão passar para terminologia. Relatório, faça relatório médico. Vocês, como auxiliar e técnico, faz anotação de enfermagem. O enfermeiro faz evolução de enfermagem. Só para vocês entenderem, porque eu não quero mais que vocês, alguém fale, nossa, você faz o curso e falou. Então, anamnese é quando eu vou fazer o exame físico como um todo do paciente, ok? Nós não fazemos, nós que eu digo, vocês não fazem anamnese. O enfermeiro faz anamnese. Porque ele tem todo um estudo para poder fazer a anamnese igual o médico, tá bom? Entendi, obrigado. E, gente, nunca leve como bronca. Eu estou ensinando vocês, tá bom? Pelo amor de Deus, Já Professor. Oi, Natália. Professor. É para entregar quando? Até quarta-feira. Professor, boa tarde. Boa tarde. Eu não estou conseguindo, na verdade, eu não sei como colocar o nome da presença. Lá no nosso grupo. Professor, já pode sair para começar as atividades? Pode. Quem já recebeu o pode sair. No grupo da turma mesmo? No grupo